Que a paz esteja com vocês. João 9, Jesus e um cego. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que é que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? E Jesus respondeu: Ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Então, o que Jesus deixa para nós? Toda a palavra de Deus, ela é colocada de uma maneira, mas vêm os homens e distorcem a palavra do Senhor. Infelizmente, existem pastores, líderes, pessoas que não entendem o Evangelho de Cristo, ou não obedecem porque não querem, não conseguem obedecer o Evangelho de Cristo. Jesus nos ensinou a amar o próximo, respeitar, cuidar, amar como a nós mesmos, amar o irmão como a nós mesmos. Ele deu mandamento de amor por nós. E o que é que Jesus nos ensina com isso? Não julgue o outro. Deus não nos ensinou a julgar. Ele nos ensinou a amar, perdoar. 70 vezes 7. Por que as pessoas não obedecem o Evangelho de Jesus? Porque quando vê alguém com problema já julga logo, tá em pecado. Foi os pais dele que pecou, foi a família dele que pecou. Ele deve estar com algum pecado incubado, ele deve estar com algum pecado que ninguém sabe. Por que Jesus nunca ensinou isso, gente? Nunca. O mais feio não é você, quando você não conhece Jesus, você fazer coisa errada. Quem não conhece Jesus já está até perdoado por Deus. Por quê? Porque a pessoa não conhece Jesus. Deus diz em sua palavra que aquele que peca sem conhecer merece menos chibatadas. Aquele que peca sem saber que está pecando recebe menos castigo. Mas aquele que peca sabendo que está errado, que não deve fazer, esse sim, dificilmente, se não se arrepende, não entra no reino do céu. Então Jesus fala aqui, em João 9, os seus discípulos, já vendo aquele cego, o julgaram imediatamente. Jesus, ele é cego por causa dos pecados dele, ele é cego por causa dos pecados do pai dele. Julgamento. O que nós devemos fazer com os outros não é julgar, é simplesmente acolher, amar, tentar curar, tentar ajudar. Tá no buraco, levanta. Tá cego, ajuda. Mas não, até os discípulos de Jesus erravam um erro atrás do outro. Até hoje os discípulos de Jesus estão errando. Hoje, os líderes estão errando, julgando as pessoas dentro das congregações. Os pastores hoje estão julgando. Eu mesma já fui julgada, eu sei qual é a dor de um julgamento. Eu sei quando eu fui julgada. Por causa que ela não tem marido. Por que será que ela não tem marido? Ela é viúva. Ela deve ter algum pecado. Disseram na minha cara. Líderes religiosos vieram na minha casa. Quando eu fiquei sem energia, que cortaram a minha energia. Quando eu sofri o acidente, eu fiquei sem nada, sem comida, sem trabalho. Eu não podia trabalhar com a perna quebrada, o braço, clavícula. Eu não podia trabalhar com 3 filhos, sem marido, viúva. E o que foi que os líderes fizeram? Vocês acham que eles pagaram a minha energia? Não. Vocês acham que eles trouxeram uma cesta básica para mim? Não. Vocês sabem o que eles disseram para mim? Tiveram a coragem de vir na minha casa e dizer que eu estava em pecado na minha cara. Como fizeram com esse cego aqui. Você deve estar em pecado.
Você deve ter feito alguma coisa. Se lembre na sua memória, você deve ter feito alguma coisa errada para você estar passando por tudo isso. Quer dizer, sofri um acidente e disseram que eu estava em pecado porque sofri um acidente. Tudo de ruim que me aconteceu, me disseram que é porque eu estava em pecado. E eu me lembro de Jó, quando Jó foi acusado pelos seus amigos. Jó, você está em pecado. Jó, você deve ter alguma coisa que Deus não está gostando. Jó, você tem que se arrepender, Jó. Foi isso que fizeram comigo. Foi isso que fizeram comigo quando eu sofri um acidente, quando eu mais precisei de ajuda, me julgaram. Quando eu estava lá trabalhando, ganhando dinheiro, honestamente cantando, era a única coisa que eu fazia era cantar honestamente para ganhar o dinheiro para sustentar os meus 3 filhos. E mesmo assim eu era julgada. Nunca bebi, nunca fumei, nunca me prostituí. Eu só trabalhava, gente, eu só cantava. E mesmo assim diziam que eu estava em pecado, que eu não tinha Deus. Sendo que eu sempre tive Deus. Deus estava comigo, aonde eu ia, Ele estava comigo. Eu orava no meu quarto, como sempre orei. Deus falava comigo, sempre falou comigo. Antes do acidente, Deus me disse que Ele me deu um sonho, uma visão, comigo e o meu companheiro na moto, no exato lugar do acidente. Ele me mostrou eu indo para o céu com ele, subindo para o céu. Um ano antes eu tinha tido uma visão só com ele, sofrendo um acidente e no hospital. Um ano antes do meu acidente, eu tive uma visão. Só o meu marido ia estar nesse acidente, eu não estaria. Ele ia sofrer o acidente sozinho. Mas no dia do acidente, eu senti no meu coração que eu tinha que ir com ele, até que a morte nos separasse. E foi assim que aconteceu. Tive um sonho, um ano que ele ia sofrer esse acidente. E no dia do acidente, antes eu sonhei que eu ia para o céu com ele, feliz, sorrindo, na moto. E no exato lugar que eu sonhei, aconteceu o acidente. E ele faleceu. E eu pedi para Deus para voltar, para criar os meus filhos. Deus sempre falou comigo. Deus nunca me cobrou. Deus nunca disse que eu estava em pecado. Não. Ele disse, você vai para um lugar melhor. Não há dor nem sofrimento para onde você vai. Lá você nunca mais vai sentir dor. Você está curada e sarada. Você não vai mais sentir dor. Lá não há dor nem sofrimento. Deus me deu essa palavra. Como é que alguém vem lá de fora e me julga dizendo que eu estava em pecado quando sofri esse acidente? Só sofri esse acidente porque estava em pecado. E Deus dizendo que não. Que eu estava indo para o céu. Para os braços dele. Que lá era o meu lugar. Então está aqui dizendo. Essa cegueira não é culpa dele nem dos pais dele. Ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Foi isso que Deus me disse quando eu sofri aquele acidente. Ele me disse assim. A mesma palavra de Lázaro Deus me deu. Esse mal não é para a morte, é para que o Filho seja glorificado no Pai. Esse foi o versículo que eu recebi de Deus quando eu sofri o acidente. Esse mal não é para a morte, é para que o Filho seja glorificado no Pai. Como é que alguém vai vir me julgar por um acidente que eu sofri? Que eu sofri porque estava em pecado. Que eu perdi meus bens porque estava em pecado. Que eu perdi tudo porque estava em pecado. Deus não nos ensinou a julgar ninguém. Está aqui nessa palavra, João 9. Não é pecado dele nem dos pais dele. É para que o nome do Filho seja glorificado no Pai. É para que a glória de Deus apareça nele, que a glória de Deus venha através da cura dele. E a glória de Deus resplandeceu quando eu sobrevivi. A glória de Deus resplandeceu. É para a glória de Deus tudo